Meu nome é Geraldo Seratiuk, eu sou nascido na cidade de Mamborê, no norte do Paraná, no ano de 1956. A minha ligação com todo esse processo político ocorrido no Brasil, ele veio desde muito criança, já que meu pai, João Seratiuk, ele sempre esteve muito ligado à vida pública. Foi vereador por 2 municípios, na cidade de Mamborê, onde eu nasci, na cidade de Campo Mourão, onde eu vivi até meus 17 anos, quando eu vim a Curitiba. E ele, por ser um farmacêutico, e a sua história, nesse aspecto, ele, nascido na região de Prudentópolis, veio servir o Exército nos anos 50 em Curitiba, acabou se tornando enfermeiro provisionado do Exército na construção da estrada em direção a Guarapuava, que o Exército foi construir. E, consequentemente, meus irmãos, inclusive mais velhos, foram nascendo no entorno das estradas que o Exército construía. Meu pai, quando chegou na região de Laranjeiras, aproximadamente, ele saiu do Exército, rumou para Campo Mourão, onde acabou se tornando farmacêutico provisionado, que tinha sido enfermeiro e farmacêutico no Exército. Então, a formação dele, inicialmente, foi militar. E meu pai, e nós somos em 8 irmãos, e, por consequência, meu pai foi um desbravador lá na região de Campo Mourão e Mamborê, e se tornando vereador por 2 vezes. E sempre, como farmacêutico, a gente desde muito criança conviveu, já dentro da sua farmácia, com os conflitos sociais, já que havia muito conflito agrário naquela região, pela posse da terra, né? E, consequentemente, a gente via muitas pessoas feridas, baleadas por esses conflitos. E, posteriormente, quando meu pai acabou, pelo próprio exercício na política de saúde, ele acabou se tornando uma pessoa muito popular, né? E acabou se tornando vereador na cidade de Mamborê, posteriormente em Campo Mourão, e a gente desde criança conviveu com esse ambiente, né, do próprio processo da política pública. E, evidentemente, o Brasil, que viveu uma democracia depois da Segunda Guerra Mundial, começando com a Constituição de 1946, naqueles anos posteriores, né, você teve eleições presidenciais diretas, né? E eu ainda lembro da minha infância, já em Campo Mourão, quando, no ano, me parece que 1963 ainda, quando houve campanhas eleitorais, onde o Juscelino Kubitschek ainda vivo, esteve na nossa cidade, inclusive, para apoiar uma candidatura do seu partido. Enfim, a gente vivia muito esse ambiente da política dentro da nossa casa. Era, por coincidência, foi vereador nessa cidade, junto com meu pai, Moacir Ferraz, né, que foi um dos fundadores do Comitê Brasileiro pela Anistia, com quem eu vim me encontrar em Curitiba nos anos de 74, 78 aproximadamente, quando nós viemos a militar no CBA. E eu fui uma das pessoas que começou a militar no CBA. E, por coincidência, com 2 pessoas da minha região, que era o Narciso Pires, que tinha sido clandestino na cidade de Mamborê, foi professor de português na escola pública de Mamborê. Eu não o conheci lá. Ele foi professor de uma irmã minha na cidade. Ele tinha o codinome de professor Tony, né? E o Moacir Ferraz, que era vereador em Campo Mourão junto com meu pai, foi cassado pela Câmara de Vereadores por ter organizado as ligas camponesas em Campo Mourão. Então, a sua militância a gente já acompanhava, tanto o Moacir, de certa forma, e quando eu cheguei em Curitiba, nos anos 74, 75, foram algumas pessoas das quais eu me aproximei até quando ainda meus irmãos, o Vitório e o Nelson, estavam no exílio, né? Já nesse período de 74 já estavam na França e em Portugal, já que já tinham saído do Chile no golpe de 1973, para onde eles rumaram no Natal de 1971 aproximadamente, né? Juntamente com o professor Dimas Floriani, que hoje está na Universidade Federal do Paraná aqui. E desse período, evidentemente que é importante a gente contextualizar, e eu sempre procuro me localizar no tempo, né? A minha formação posterior dos anos 1978 e 1982, eu me formei no curso de Direito da Universidade Católica do Paraná,
e posteriormente me especializei na área do direito tributário e atuei também como advogado na área sindical e trabalhista. Mas tentando me situar um pouco, até para entender esse processo todo pelo qual nós nos vivemos, né, quer dizer, evidentemente que o mundo nos anos 70, ele viveu, após a Segunda Guerra, uma longa democracia em quase a grande maioria dos países. E por volta dos anos de 1970 e nos anos 70 começou as grandes guerras regionais de independências na África, na Ásia, enfim, as lutas sociais. Isso acabou refletindo nos países na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Nós tivemos todo um processo de conflagração e também do próprio avanço pela democracia continuada, um movimento sindical, estudantil, um movimento cultural, que ao longo da história, né, efetivamente a gente for fazer uma análise da história política internacional, a gente vai ver que o mundo praticamente até os anos de 1800, 1850 viveu, só existia o parlamento chamado Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns, as câmaras de deputados que efetivamente vieram a democratizar mais o poder no mundo, eles surgiram se consolidaram por volta de 1850. Então a democracia parlamentar, ela é muito recente na humanidade, né? E o movimento sindical da mesma forma, quer dizer, ele tem foi incipiente, mas ele veio se consolidando e ali pelo final do século XVIII, XIX, enfim, ele foi se consolidando e nós viemos a desembocar na democracia há praticamente 50 anos, essa democracia com essa caracterização que nós temos hoje. E evidentemente que nesse processo você teve toda uma luta econômica, luta pelos mercados internacionais, lutas tributárias internamente pela divisão da renda dentro dos países, o que gerou conflitos e, consequentemente, os países se postaram dentro de dois modelos nessa luta de mercados, de luta geopolítica sobre o modelo de planejamento de Estado, se era capitalista, socialista. E nessa conflagração, o Brasil se posicionou num determinado momento ao lado do bloco dos Estados Unidos, onde acabou se gerando o golpe militar, né? E isso tudo num processo extremamente forte, porque de 46 até 64 o movimento sindical, partidário e social e cultural brasileiro se consolidou muito fortemente e havia as lutas pelas reformas de base, que era a reforma tributária para a divisão efetivamente da renda no Brasil de ser um pouco mais igualitária, que até hoje nós efetivamente não conseguimos, já que o sistema tributário brasileiro é extremamente concentrador, como a reforma agrária, a reforma educacional, enfim, a reforma política, que nós estamos aí há quantos anos construindo esse modelo ainda de forma, às vezes, vagarosa, conflituosa, né? E que é um modelo de desenvolvimento que ele vem sendo construído na história do Brasil, começa lá, basicamente com a CLT, com a implantação do Código Eleitoral, partidário, enfim. O Brasil está construindo seu modelo de desenvolvimento e ainda de forma incompleta, ainda que nós temos que lutar muito para fazer essa consolidação. Então é importante a gente fazer essa contextualização, até para saber que quando nós nos posicionamos pela luta, pela democracia, para retomar a democracia, e as pessoas se posicionavam contrários a nós, naquele momento, em defesa do Estado autoritário, não era uma luta individual, de conflito, de mágoas, ressentimentos que a gente vai carregar aqui hoje. Pelo contrário, a gente tem a sabedoria, a compreensão de entender historicamente por que algumas pessoas se posicionavam daquela forma e sociologicamente por que nós nos posicionamos naquele momento, entendendo que aquele era o melhor caminho para o país. E nesse contexto a gente entende, inclusive, o porquê, né? A gente, quando veio para Curitiba e começou a lutar no Comitê Brasil pela Anistia, no movimento sindical, partidário, nós ajudamos. E por que nós éramos tão poucos, né? Mesmo dentro da universidade, eu costumo dizer para as pessoas, nós tínhamos muito poucos amigos. As pessoas nos temiam, nos apontavam na universidade, corriam da gente. E efetivamente, e às vezes uma das coisas assim, que eu percebo dentro dos meus sentimentos que ficou daquela época, é perceber que pessoas que naquele momento se acovardaram muito nessa luta, hoje às vezes tentam transparecer
a sua disposição de luta pela democracia e tudo mais, sendo que a gente sabe, e eu sei quem lutou pela democracia, especialmente aqui no território do Paraná e Curitiba, e às vezes eu me assombro com a tentativa de algumas pessoas que foram extremamente, se protegeram a si mesmas, procurando mais o seu interesse individual do que o coletivo, que era o que nós, que lutávamos pela democracia, fazíamos. E nesse aspecto, eu queria, talvez uma frase que para mim é extremamente importante também dizer, é que a ditadura, ela vai viver na minha família, na minha estrutura familiar, até o final dos meus tempos. Porque a ditadura, ela não só, no meu entendimento, ela trouxe fortes mazelas para o país, né, tanto do ponto de vista econômico, e aí eu quero dizer que nos anos 70 o Brasil entrou em recessão, em 1975, né, e a ditadura veio acabar em 1984, inicialmente por fatores efetivamente por causa do desemprego e da carestia. Porque nós que lutamos contra a ditadura, inicialmente a nossa luta mais forte, que fazia com que os trabalhadores, as pessoas aderissem ao nosso movimento, eu lembro muito bem, era a luta contra a carestia, a fome e a miséria e o desemprego. E o movimento político, pela Constituinte, pelas diretas, ele foi tomando corpo exatamente por causa dessa luta contra o desemprego e contra a miséria que a ditadura trouxe nos anos 70 com a implantação, que acabou acontecendo, que foi a recessão. E a recessão, as pessoas têm que entender, ela marcou a minha existência e a da minha geração. Porque o Brasil viveu em recessão de 75 a 2003. Eu, dos meus 17, 18 anos, até os meus 47 anos, eu vivi num país recessivo. A minha existência está marcada pela recessão econômica. A existência da minha geração, ela é marcada pela recessão econômica. E eu fico extremamente feliz em saber que, de tudo que a gente fez, o que nós vamos deixar para a herança para os nossos filhos, isso é uma coisa que me emociona, é que nós vamos deixar a democracia com crescimento econômico, que é o preço que a minha geração pagou. Foi a recessão e a ditadura ter trazido todo esse processo dentro da nossa existência, que marcou muito os membros da minha geração, porque muitos conseguiram ter sucesso existencial e muitos não, exatamente porque nós vivemos fruto dessa situação toda. E por que eu volto à questão de dizer que a ditadura marcou? Porque os efeitos da ditadura, eles foram econômicos para a minha geração, para a geração anterior que viveu esse período todo, mas ele também foi psicológico, muito forte, porque nós vivemos, como eu disse, desde muito criança, os conflitos sociais, os conflitos políticos. E isso, e não só os conflitos locais, nacionais e internacionais. Porque naquele momento, quando a gente estava lá em casa, em Campo Mourão, escutando o repórter Esso, escutava as notícias do Vietnã, da guerra do Vietnã, ou dos conflitos que aconteciam na África, nas lutas pela independência africana, tudo isso, aquele conflito no imaginário de uma criança, de um jovem, ele era de extremo, efetivamente era de agressão, ele era muito forte. Quando seu pai era perseguido, quando seus irmãos eram presos, quando acontecia lá os meus irmãos presos no golpe do Chile, todos no Estádio Nacional, você recebendo notícias de assassinatos, mortes, até o momento que se conseguiu a fuga para a Europa, enfim, tudo aquilo pegou de forma diferente os membros da família, né? Pegou de forma muito forte, e isso está dentro da estrutura da minha família, né? Eu tenho irmãos menores a mim, que são pessoas que são absolutamente afetadas do ponto de vista psicológico, psiquiátricos, né? Fruto desse processo todo que atingiu a nossa estrutura familiar em decorrência desse quadro todo. E é claro, nós temos a compreensão que isso foi uma escolha que nós fizemos em defesa da sociedade, em defesa da democracia, da coletividade, mas efetivamente se pagou um preço muito alto nessa estrutura familiar, né? Há pouco tempo atrás eu encontrei o Dr. Milton Luiz Pereira, antes dele falecer, que foi ministro do Supremo Tribunal de Justiça, e o Dr. Milton foi prefeito de Campo Mourão. Ele era amigo do meu pai durante muitos anos.
E quando meus irmãos estavam no exílio, meu pai ficou em Campo Mourão sendo farmacêutico, e eu acabei vindo a Curitiba. E o Dr. Milton, antes de falecer, me contou como é que foi os últimos anos, os dias do meu pai, ainda que faleceu muito novo, né? Faleceu, e há um consenso na nossa estrutura familiar que se deu muito pelo sofrimento que ele passou, pela sua luta política, pela luta política dos filhos e tudo mais, pelo sofrimento que se passou. E o Dr. Milton me revelava, dizia, o seu pai sofreu muito, né? E isso está dentro da nossa estrutura familiar, né? Quer dizer, do emocional, de tê-lo perdido muito cedo. Enfim, é um processo que foi complicado para nós todos, para os irmãos. Enfim, inclusive a ditadura proibiu a vinda dos meus irmãos no guardamento dele, que aconteceu 1 ano, 2 anos depois da democracia, da reabertura democrática. Mas isso é um processo que nós, aos poucos, por isso eu digo, a ditadura está dentro de nós e os efeitos disso vão durar, em alguns de uma forma emocional, de compreensão e com generosidade, inclusive, em relação a entender esse momento histórico e com conhecimento. E outros, evidentemente, não conseguiram passar por esse processo de superação e vivem num mundo extremamente complexo e difícil, né? E que a gente acaba convivendo por solidariedade, por ter que administrar esse quadro todo dos irmãos mais novos, das outras pessoas que acabaram se abalando. E compreendendo e entendendo isso, não só entre os nossos familiares, mas também com relação às outras pessoas. E, evidentemente que, quando nós viemos a Curitiba, nos anos 74, quando aqui chegamos, a gente já teve uma série de contatos com as pessoas que estavam aqui e que eram solidários, que eram professores das universidades, pessoas que permaneceram aqui, mas que apoiavam a luta pela anistia, pela redemocratização, que sempre nos acolheram da melhor forma possível. E acabamos efetivamente nos engajando aí a partir do momento que entramos também na própria universidade e depois na própria Casa Estudante, onde nós, por todo esse trabalho, acabamos transformando, né, a luta estudantil, e a Casa Estudante Universitária foi naqueles anos de 78 em diante, um centro, efetivamente, de efervescência de toda a luta da oposição do Paraná. Coincidentemente, o governador José Richa tinha sido morador de lá, e isso fez com que, inclusive, todo o movimento partidário, sindical, lá se situasse, estudantil, e com a nossa presença, inclusive, que contribuiu muito para puxar todo esse processo. Houve uma luta interna dentro da própria moradia. Isso, conta como é que era essa convivência com pessoas vindas de vários lugares, que é interessante até para resgatar a memória da própria casa, né, do estudante, que parece que hoje está meio, enfim... Veja, eu entendo que eu acho que dentro daquilo que eu falei dos anos 70, eu acho que é importante para a gente entender a situação da casa, do movimento estudantil e do movimento social hoje, e mesmo da qualidade dos nossos parlamentos, nós temos que entender uma coisa. É porque hoje parece-me que quem vai morar na casa, diferente daquela época, né, porque quem só ia morar na casa, assim, as pessoas mais, claro, que não tinham parentes, né? Mas não era como é hoje, né? Só quem não tem recurso acaba sendo marginalizado, quando naquela época quem morava na casa e participava desses movimentos tinha uma importância dentro da vida universitária, né? Veja bem, eu sou ainda, me considero um felizardo na minha vida, porque eu sou uma pessoa que sou da geração dos anos 80 e que tive a felicidade de viver com a geração dos anos 70. E isso é uma coisa que marcou a minha existência do ponto de vista intelectual e cultural, porque eu vivi ainda o fim, com a geração anterior à reforma do ensino. E o que significa isso? Eu tenho um livro que eu tenho em casa chamado A Cultura Inculta, do Harold Bloom,
que ele relata sobre o que foi a reforma do ensino no mundo. Quando os Estados Unidos fez sua reforma do ensino, o Brasil fez, enfim, implantou esse modelo MacUSAID e a tecnificação do ensino e o fim da cultura no ensino, quando se acabou com o ensino da sociologia, da filosofia, do ensino clássico, do teatro, das artes nas universidades, o que significou a implantação disso que o Haroldo Bloom chamou na sua obra a cultura inculta. E eu acho que é importante a gente perceber que essa desqualificação que hoje nós vemos no parlamento, na vida pública brasileira, ela tem uma causa, que além das causas econômicas que eu disse, que a ditadura nos marcou, nos deixando a recessão, durante 28 anos que eu vivi nela, ele também deixou como herança a desqualificação política. E a desqualificação política, ela se deu exatamente quando você fez a reforma do ensino, e como eu disse, eu tive um ganho, né, pessoal, e devolvo isso quando eu luto pela democracia, porque eu tive um ganho de conviver com uma geração e me formar uma geração de professores e de pessoas que tinham uma qualidade formada naquela geração que se formou na Constituinte de 46. Então, quando a gente fala e escreve e faz, de certa forma, saúda a geração de 68, de 70, eu sempre costumo dizer, nós não podemos esquecer de fazer um grande tributo à geração dos nossos pais, a geração que fez a Constituição de 46, aquela geração que construiu esses filhos, que lutaram depois, e lutaram, se sacrificaram com prisão, com morte, com exílio, e com todos os sacrifícios que nós todos fizemos individuais, deixando às vezes nossas carreiras individuais em benefício e em luta pela sociedade. Mas aquela geração que lutou e construiu a Constituição de 46, ela é uma geração extremamente importante, talvez a mais importante da história do Brasil, que fez com que existisse a geração de 70, a geração de 80. E aí, voltando à questão da desqualificação, quando nós viemos com a ditadura e a reforma do ensino, nós temos um processo de desqualificação das universidades, do ensino. Mas tem um agravante muito sério que as pessoas não percebem. Eu, durante muitos anos, fui aqui no Paraná delegado regional do trabalho e acabei me especializando muito no universo do mundo econômico e do mundo do trabalho. Eu quero dizer que tem um outro fator que me leva a ser extremamente pessimista, o que não significa que eu sou incrédulo, talvez nem pessimista nem incrédulo, eu sou um realista, porque tem um fator que vai ser determinante na continuidade da desqualificação política brasileira, que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro, com a retomada do crescimento, ele cresceu de tal forma que aquilo que nos anos 60 e 70, o melhor que saía da academia, das universidades, ia ao movimento partidário e social. O melhor que sai hoje na universidade brasileira vai para o mercado privado. Consequentemente, nós vamos ter uma continuidade da desqualificação política e partidária e social. E aí, voltando à Casa do Estudante, eu digo que a desqualificação da Casa do Estudante como um centro político, econômico, que nós construímos nos anos 70 e 80, né, e nós derrotamos as forças do arbítrio que governavam aquela casa, e nós vencemos as eleições, e lá abrimos a Casa Estudante para um movimento partidário, sindical, e lá se aconteceram os grandes eventos da redemocratização do Paraná, começaram efetivamente na estrutura da coisa, depois se alongaram para a Igreja do Guadalupe, para o Colégio Estadual, enfim, nós fomos ampliando nossos espaços públicos, o DANC, o da CISA, onde o CBA se reunia, enfim, esses espaços foram sendo construídos partindo da Casa Estudante, mas ele talvez foi o último respiro de uma geração, ainda que era a geração de 70 e de 80, que tinha ali os seus melhores quadros, que se formaram, que eram pessoas. Nós entramos e tomamos conta da Universidade, da Casa Estudante, que era dominada pelo grupo, na época comandado pela Arena, pelo PDS, montando um grupo de estudo clandestino na casa. Eram eu e mais 3 companheiros. Nós tínhamos um grupo de estudo de obras políticas e nós montamos uma biblioteca clandestina
E durante um ano, dois, nós fomos propagando dentro da casa, fazendo as pessoas estudar. Um ano depois, quase um ano e meio depois, nós com aquele grupo de estudo clandestino, nós acabamos daí vencendo as eleições e levando para lá todos os movimentos sociais e todo o movimento partidário. E ele foi fruto de estudo, de leitura, de melhoria de qualidade técnica. Nós formamos uma geração e que talvez seja a última grande geração que de lá saiu e que dominou efetivamente o movimento estudantil do Paraná, quando eu acabei sendo presidente do DCE da PUC, companheiros nossos acabaram comandando o DCE da Federal e das outras universidades e dos outros centros acadêmicos, diretórios acadêmicos. Aproveitando esse momento, né, do CBA e tal, você deve se lembrar, não sei qual a memória que você tem do delegado do trabalho, Adalberto Massa, general Adalberto. Sem dúvida. Massa. Eu acho que é importante, você ocupou o cargo dele, sabe da importância, até para resgatar essa figura, uma figura emblemática, a gente sabe que fazia e acontecia, principalmente, não sei se você participou da greve de 79, da Construção Civil, sim, né, que o grupo do CBA e o próprio, esse grupo apoiou, né, eu entrevistei aqui o Santana, que conta assim, né, então acho que é bacana resgatar também isso. Eu, por coincidência, até quando eu assumi a Delegacia Regional do Trabalho, em 2003, e eu fiquei até 2007, eu fui o segundo delegado no Paraná que ficou mais tempo, porque o primeiro foi o General Márcio, o segundo fui eu que fiquei mais tempo. Uma das coisas que eu resgatei, né, então logo cheguei lá, foi o concurso que aconteceu no período militar e algumas pessoas que tinham passado no concurso, mas a ditadura não deixou assumir, a doutora Clair Martins, o Olivas, enfim, eu procurei, inclusive fiz uma certidão para que eles, na época, entrassem com sua luta pelos seus direitos, né, de reconquistar esse direito que eles tiveram de passar no concurso, porque na época, efetivamente, eles não foram permitidos. Da mesma forma que o destino me permitiu que em 1982, quando José Richa fosse eleito governador, eu acabei sendo nomeado advogado no AU, que era o presídio onde eu vinha visitar meu irmão Vitório e seus companheiros lá, que eram 50 e poucos companheiros que eu visitava, e a vida me permitiu de ir trabalhar no departamento de jurídico, e a primeira coisa que eu foi ir no arquivo. E eu peguei todas as fichas dos companheiros, na época, inclusive, nós fizemos uma publicação, e antes, inclusive, se abriu os arquivos do DOPS, que depois foi reaberto pelo governo. Eu fui buscar as fichas de pessoas que eram lendárias no meu imaginário, que, além de ser meus irmãos, os amigos, né, que eu tinha, assim, como pessoas que faziam parte do meu, ocupavam a minha memória de vida, né, que eram referências existenciais minhas, e que eu fui buscar na época e, assim, naquilo fazia parte desse processo de luta. E, efetivamente, a gente sabe hoje, né, quando a gente retomou nossas fichas aí do SNI, do antigo ABIN, né, que tudo aquilo que nós fizemos, né, eu às vezes vou retomar minha ficha do SNI e vendo que o primeiro congresso pela reorganização da classe trabalhadora, o primeiro conclave do Paraná, que foi realizado no Colégio Estadual, que nós ainda estudando de Direito, ainda eu era estagiário do Sindicato dos Comerciários ali, perto do Teatro Guaíra, quando o Vicente Silva era presidente, hoje ele é presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Paraná, nosso grande amigo até hoje, que a ABIN e a SNI estavam lá no conclave nos olhando, anotando que nós estávamos lá ainda como estudante, né? Quando nós alugamos aqui, em meu nome, um escritório para montar o Comitê da Carestia contra o desemprego e a fome no período da ditadura, na época junto com o Nelton Friedrich, né? E montamos aqui um comitê, aqui no edifício Tijucas, a ABIN e o SNI anotaram isso, que nós alugamos isso, quer dizer, eles estavam nos observando
e estavam olhando todos os nossos passos. Quando nós estávamos na igreja do Guadalupe, nós estávamos numa manifestação, enfim, estávamos aqui no Dacisa, no Dunk, enfim, em todos esses momentos eles estavam nos vigiando e nos perseguindo, e nos observando, e efetivamente nós, inclusive, sabemos hoje, né, que quando achávamos ainda que a ditadura tinha acabado em 84, a gente sabe que as nossas fichas se alongaram ainda até os anos 90, com registro e eles nos observando, né? Eu lembro ainda que quando o governador José Richa era governador, e nós trabalhando no seu governo, inúmeras vezes o governador José Richa, como outros governadores que eram do PMDB, que venceram as eleições, eram chamados a Brasília para que orientasse os seus partidários para que não fizéssemos manifestações de rua, agíssemos, né, em luta pela moradia, em lutas sociais naquele momento. E o governador vinha, né, e o governador José Richa, como outras pessoas com quem a gente conviveu, naqueles momentos que nós estávamos ali em Curitiba, saímos no interior, já numa fase assim que, sem os familiares, eles exerciam um papel meio que familiar para a gente, quer dizer, eram os nossos pais também, né? Então, eles inúmeras vezes nos chamavam para conversas reservadas e particulares com nós, as pessoas que estavam no governo, nos pedindo, de certa forma, um certo cuidado e para que a gente fosse conseguindo fazer o processo de redemocratização e que não houvesse um perigo de retrocesso. Então, esse processo todo a gente viveu, aquele dia a dia de construção, né, de todas essas lutas sociais, desses movimentos, né, na retomada das eleições diretas nas capitais, que tiveram um papel importantíssimo na nossa história pela democracia, depois pelas eleições dos governadores, pelas diretas já, e depois com a construção da própria Constituinte. Então, esse processo todo a gente foi verificando e vivenciando, e depois somado com o conhecimento, pela própria formação intelectual que a gente foi tendo, claro, a gente vai tendo uma compreensão humana, entendendo o teu papel naquela história individual, tentando compreender, inclusive, emocionalmente, às vezes, todo aquele sofrimento que você passou, teus familiares, teus amigos e tudo mais. Mas, como eu disse, a ditadura vai viver lá em casa o resto da vida. Não tem como uma pessoa viver um conflito, participar de um conflito naquelas proporções, sem ficar marcado de alguma forma com aquele processo todo. Quer dizer, ela é constante dentro da sua personalidade, da sua estrutura existencial. E, evidentemente, com o conhecimento, de certa forma, com o saber que você adquiriu, com o próprio tempo, e por ainda continuarmos lutando pela democracia brasileira, pela sua implantação, mesmo porque nós sabemos que isso não é uma coisa por decreto, é na nossa luta do dia a dia, foi a Constituição, foi as melhorias das legislações trabalhistas, enfim, todo esse arcabouço de direitos que nós estamos construindo, um código de consumidor, enfim, o direito do idoso, o direito da juventude, enfim, tudo isso, essa construção democrática que nós estamos fazendo, ela é incompleta. Nós ainda no Brasil, nós melhoramos muito a participação popular através dos conselhos de educação, de saúde, enfim, mas ainda nós não implementamos direito, o referendo, o plebiscito, a chamada iniciativa popular, a chamada democracia direta ainda, ela ainda não está construída de forma correta no Brasil, então ainda nós temos uma luta, né, nesse processo de correlação de força, mesmo porque uma área também de estudo, que é a área do direito partidário e político, que eu sempre atuei, participei, eu tenho consciência de que a ditadura militar, ela construiu um modelo político e ela deixou ele como herança para nós. Quando o general Geisel, o Golbery, na reforma de 78, transformou territórios em estados e colocou 3 senadores para contrabalançar o avanço da oposição na região sul e sudeste,
e fez com que São Paulo tivesse 70 deputados no máximo, e colocou 8 deputados, no mínimo, nos estados pouco populosos, ela criou uma engenharia política para fazer com que, se a oposição ganhasse a presidência, nunca a esquerda dominasse o governo, né? E isso aconteceu. Quer dizer, o projeto do Golbery, do General Geisel, o projeto militar, ele implantou um sistema político onde, por mais que você eleja um presidente considerado democrata, de esquerda, o sistema brasileiro, como ele é um chamado presidencialismo de coalizão, faz com que o presidente eleito ele acabe sempre sendo refém de um governo pelas forças do atraso, pelas oligarquias, né, que aí nós já vamos fazendo, que vem 30 anos de democracia, e as oligarquias regionais ainda continuam dominando o parlamento brasileiro e estão aí resistindo, fazendo inclusive atos vergonhosos, assim, do ponto de vista da sua estrutura política e que, efetivamente, agora, com a volta da população às ruas, na sua luta social por... É uma forma de romper? É uma forma de romper e de melhorar. E não significa que isso vai ser feito de um dia para a noite. Essa semana mesmo nós estamos tendo esse exemplo do caso Donadon, onde amanhã ou depois o Congresso, pela pressão que a sociedade, pela revolta social, vai acabar com o voto secreto, permitindo só o voto secreto em alguns casos especiais que garante o direito democrático da pessoa. Em alguns casos, efetivamente, há necessidade, até para garantir a forma democrática de poder. Então, esse modelo político, eleitoral, as pessoas têm que entender, ele foi desqualificado pela ditadura, pela própria reforma do ensino, ele está sendo desqualificado pelos melhores cérebros da sociedade, das academias, está indo para o mercado privado, e ele é desqualificado pelo modelo que foi construído quando se estabeleceu essa forma de três senadores. E o Brasil, as pessoas não entendem às vezes, o Brasil tem um Senado que ele tem um campo de competência e atribuição diferente da grande maioria dos países do mundo. Eu sou estudioso do sistema eleitoral e partidário internacional, e o Brasil tem um Senado que ele tem um poder muito amplo, ele não é uma câmara de estabilização entre Estados-membros e de discussão de endividamento estadual dos grandes municípios brasileiros. O Senado brasileiro é uma casa revisora. Ele é uma casa revisora, ele revisa tudo, ele tem poder de revisar todas as matérias. Então você pode eleger uma Câmara, um presidente extremamente progressista, uma Câmara que normalmente acaba sendo mais progressista, mas o Senado, que como ele foi construído de uma forma pelo Golbery, pelo governo militar, de uma forma que os Estados-membros pouco populares tivessem 3 senadores, e eles acabam pegando, você põe um senador com 300 mil votos sendo igual a um de 10 milhões. Isso não seria problemático se o campo de atribuição do Senado brasileiro fosse adequado só à estabilização dos Estados-membros. Geraldo, a gente tem que voltar nos nossos anos. Tá bom, tá bom. Tá? Acho que é válido, até porque a gente vive uma confusão, né, dos poderes constituídos. Sem dúvida. Nós temos um judiciário que legisla, um legislativo que não faz leis, um executivo que faz leis por decreto, enfim, medida provisória. A gente sabe que isso aí está uma bagunça, mas é importante a gente dar uma focada aqui na nossa história. Tá. Então vamos falar do movimento estudantil, de como você participou. Você já falou como você era vigiado e as suas fichas e anotações dizem isso. Você foi preso? Veja, em alguns momentos nós fomos presos, mas não em períodos longos. Na minha geração foram poucos os casos, era muito mais pela ação que nós fazíamos. Quer dizer, nós tínhamos estratégias, efetivamente, como eu disse, internamente nós éramos poucos. Nós tínhamos efetivamente algumas estratégias e táticas, né, do ponto de vista de fazer com que a sociedade tomasse conhecimento, comícios relâmpagos, ações relâmpagos. Eu lembro que talvez o primeiro ato assim, que nós fizemos, por exemplo, pelo Comitê pela Brasileira pela Anistia. Eu lembro de nós, dentro do campo da Vila Capanema, do Paraná, eu e mais 4 companheiros, nós pulamos o alambrado, entramos dentro do campo com uma faixa pedindo anistia ampla, geral e restrita.
E eram ações assim. Há poucos dias atrás, das pessoas que participou comigo desse dia, ele relembrou que na época nós tínhamos feito uma panfletagem na frente do campo do Curitiba, e depois nós fizemos um ato mais ousado, que foi esse ato na época de entrar dentro do campo, dar a volta e sair efetivamente corrido, porque efetivamente nós naquele momento seríamos presos se não tivéssemos tido a capacidade de fazer a fuga. E assim eram esses atos de ousadia. Quer dizer, nós chegávamos em momentos de concentração em alguns locais daqui da cidade, ou mesmo dentro das universidades, extremamente ousados, por exemplo, portas de fábrica, nas grandes indústrias de Curitiba, de madrugada. Enfim, nós tínhamos muito essa ação de fazer ações relâmpagos aqui no centro, né? E nisso, inúmeras vezes, o Narciso Pires sempre esteve junto com a gente, nos orientando e inclusive contribuindo nesse processo de construção das nossas estratégias. E efetivamente a gente teve, de toda a nossa geração, muitos atos de arbítrio, né? Eu tive muitos companheiros nossos que foram expulsos dos seus cursos nas universidades, na Universidade Católica mesmo. Nós tivemos 2 ou 3 companheiros nossos de movimento estudantil que foram expulsos na época por ações políticas, né? Universidade Federal, enfim, todas as pessoas na universidade foram, em muitos momentos, foram perseguidas, né? E ações que nós cometemos, assim, quando vinha um presidente da República, o Erol Gás, o general Figueiredo, enfim, aqueles presidentes daquele período da luta democrática, que nós fazíamos ações de confronto, efetivamente, né, acabava fazendo com que a gente acabasse sendo presos e, posteriormente a essas passagens, acabasse por ação de alguns advogados, acabavam sendo soltos nesses momentos, né? E o que passava pela cabeça, em função de toda a história que tinha acontecido, né, das prisões arbitrárias? Vocês tinham esse temor também ainda, ou já estava mais... Era só uma coisa mesmo de... Vocês tinham a compreensão que era só mais uma detenção, né, detidos e logo seriam soltos? Veja... Passou alguma apuro, assim, com medo de poder acontecer com você, o que sabia-se, né, o que tinha acontecido, somente com sua família, seus irmãos? Veja, esse temor, ele sempre existia, né, porque era uma coisa que a gente carregava pelos familiares, pelos amigos, por aquelas pessoas todas. Mas é uma coisa assim, por isso que eu digo assim, eu lembro muito, assim, quando eu sempre gosto de frisar muito, eu lembro muito dos covardes, né, da minha geração. Porque eu fazia parte da minha existência, como de todos os companheiros nossos que construímos a União para o Estudante, que nós tínhamos uma responsabilidade com aquilo, aquele ato de coragem, por termos vivido. Por exemplo, eu quando vinha visitar meus irmãos no AU, eu ficava na sede da UP, né, e eu sei o que era a UP naquele momento, a estrutura que ela tinha, o que ela significava do ponto de vista do teatro, da cultura, da luta política, do apoio aos estudantes, né, tanto do ponto de vista da moradia, como do ponto de vista da alimentação, do apoio acadêmico. Então, eu tinha noção disso. Quando eu cheguei na Casa Estudante, nós tínhamos noção de o que significava aquilo, nós tínhamos um preparo para aquilo, nós tínhamos a dimensão do tamanho, do significado daquilo por que nós lutávamos. Então, eu digo que havia muito uma coisa de ousadia, de juventude, de coragem, mas havia muito uma questão de consciência, né, de que nós precisávamos fazer aquilo porque nós éramos de um corredor nós estávamos segurando um facho que nós teríamos que passar para frente. Então, era também uma questão de consciência, de compreensão, de que era um papel, não era uma determinação, não era nada de obrigatório fazer aquilo. Poderíamos ter feito com muitos que se acovardaram, foram cuidar da sua vida acadêmica, da sua carreira, nos viam, corriam da gente, ou nos apontavam como perigosos, né? E hoje eu vejo muitas dessas pessoas assim que
se aproximam da gente, veem, mas eu digo para você, eu continuo vendo-os como covardes. Eu sou extremamente educado, solícito, não sou uma pessoa que tenho mágoas, não tenho ressentimento, inclusive nem contra aquelas pessoas, né? Às vezes eu respeito muito mais aquelas pessoas com quem nós nos confrontamos, porque se posicionaram, do que aos covardes, né? Então, essas pessoas não me fazem bem, porque elas não se posicionaram. Então, as pessoas que se posicionaram, entendendo que aquele modelo era o melhor para o Brasil e para o mundo, elas se posicionaram na defesa das suas ideias, das suas compreensão que elas tinham de mundo naquele momento. Como eu também me posicionei, e outros companheiros nossos nos posicionando que o melhor era a via democrática. Ela tem percalços, ela é difícil, ela é contraditória, ela às vezes é boa, às vezes ela é ruim, mas é o melhor modelo de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, nisso eu percebo, né, que muitas pessoas deixaram de ter esse tipo de comportamento naquele momento que nós mais precisávamos. E nós éramos muito poucos mesmo, eram muito poucos. Tanto na Casa Estudante, no movimento estudantil, no movimento partidário, enfim, são poucas pessoas que naquele momento elas resolveram doar-se, né? E do ponto de vista pessoal, era uma atividade muito intensa, porque, por exemplo, eu era dirigente estudantil na universidade, trabalhava na Casa Estudante, eu trabalhava para pagar a minha universidade, e eu trabalhava no movimento estudantil em todas as estruturas, e militava, e encontrava tempo para fazer isso, e ter minha vida acadêmica, concluir meu estudo, enfim, havia uma vida extremamente intensa, né, naquele momento. E eu digo assim, que do ponto de vista do meu desenvolvimento humano, eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, porque foi na luta pelo conflito que a luta no conflito é que me deu, né, a experiência humana de compreensão, não só do ponto de vista social, familiar, enfim, tudo mais, né? E a vida pessoal? Você namorava? Sem dúvida. Você tinha uma vida... Uma vida normal. Eu nunca renunciei. Às vezes, né, tem essa coisa assim de dizer que a pessoa, que o militante de esquerda não pode ter tempo para essas coisas, né? Não, eu tive uma vida extremamente normal, né? Uma vida extremamente normal. Sou casado, inclusive, com uma pessoa com quem estudei na universidade, não fez o mesmo curso que eu, mas começou comigo nos anos, né, de universidade, e somos casados já há muitos anos, temos filhos, né, 2 filhos. Efetivamente eu nunca deixei, dentro das condições que eu tinha naquele momento da minha vida, de ter a minha vida normal. É claro que você, pela doação que você fazia à luta política, e ela não era só uma luta local, porque você tinha uma luta nacional, de agenda de todos os movimentos sociais. E nós ajudávamos na luta dos movimentos sociais no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Uruguai, íamos aos encontros internacionais aqui mesmo no Cone Sul de luta política, enfim, sempre participamos. Ela era, né? militante também? Era militante junto comigo também. E, quer dizer, isso foi fazendo com que, né, todo esse processo aos poucos, né, a gente fosse construindo e trazendo mais pessoas pelo convencimento, pela formação, pela referência, que as pessoas foram acreditando. E tinha todos os tipos de pessoas, né? Tinha aqueles que se acovardavam, mas também tinha muitas pessoas que não queriam fazer a militância, não queriam se expor, mas que faziam aquele apoio logístico teu, moral e mesmo logístico na vida acadêmica. Eu tinha muitos colegas do meu curso, da minha sala de aula, que eram pessoas que não faziam o que eu fazia,
mas sempre me apoiavam na vida acadêmica, nos estudos, me colocavam nos seus grupos de estudo, fazendo com que eles sabiam que a minha vida era extremamente assoberbada naquele momento, e eram pessoas que a história mostrou que sempre foram pessoas muito democráticas, muito humanistas, né, e que naquele momento optaram por um certo caminho, né, mas que sempre tiveram e nos deram apoio. Como também dentro das próprias instituições por que nós passamos, dentro da direção da própria universidade, você tinha pessoas que tinham um tipo de comportamento, professores que tinham outros, enfim, que naquele momento de conflito você percebia o posicionamento delas, mas que havia muitas pessoas que tinham simpatia pela causa da redemocratização. Tá, e passado o movimento estudantil, a sua formatura, você foi se estabelecer como advogado? E aí você se filiou a algum partido? Como é que você deu sequência nessa nova etapa? Veja, nós, como a grande maioria, como os partidos eram clandestinos naquele momento, nós todos acabamos nos abrigando no MDB e no PMDB. E eu acabei entrando no PMDB, na época, todo o processo de reconstrução do partido aqui no Brasil e no Paraná, quer dizer... Você nunca chegou a fazer parte de nenhuma organização clandestina? Eu era muito próximo às organizações clandestinas, né? Eu tive uma militância muito próxima com como eu disse, o pessoal do MR8, dos quais algumas pessoas eu inclusive citei aqui, muitos companheiros também do Partido Comunista Brasileiro, né? E muitos companheiros do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB também. Então eu sempre tive um relacionamento extremamente bom, e eu digo para você o seguinte, que por essa convivência com essas organizações e com essa militância, eu acabei me tornando, assim, pegando característica muito comum a todas estas organizações. Eu sempre admirei muito que cada organização tinha um pouco uma marca na sua forma de ação. Por exemplo, era muito comum aquela ousadia do pessoal do MR8 sair às ruas, dos discursos relâmpagos, de produzir oradores, de pessoas que iam para frente, né? E isso é uma característica que eu peguei muito da convivência que eu tinha com essas pessoas, entendeu? Como também o pessoal do PCB, que sempre tinha uma análise sobre a questão da democracia, sempre colocando muito a necessidade da prudência, dos perigos de retrocesso que nós tínhamos, a própria disciplina mais centralizada do próprio PCdoB, enfim, da organização sindical, operária, enfim. Tudo isso é uma coisa que a gente foi acumulando, né, nesse processo político, que são coisas fatos que eu digo que são extremamente importantes na minha formação intelectual, pessoal, que eu só tenho a agradecer e que foi uma convivência extremamente importante para mim, né? Da mesma forma que acabou. E por isso, de certa forma, todas essas organizações acabaram atuando dentro do PMDB, e que se produziu uma geração extremamente importante, né, combativa. Né? E que acabou chegando, né, nos governos, e aí você pulou para o outro lado do balcão. E aí você foi ser governo. Como é que você continua militando? Veja, eu sempre tive uma compreensão em relação à questão de governo, e as pessoas, quando eu estou no governo, eles têm consciência disso, que eu sempre me coloco como uma pessoa que está andando no meio da rua. Eu sempre estou na planície, né? Porque eu sei que da onde eu vim e para onde eu voltarei. Então, eu sempre tive uma característica assim de entender que tudo é perene. O maior cargo público que você ocupe, ele é perene. Você está ali para cumprir um papel em função das bandeiras pela qual você lutou e defende. Quer dizer, de fazer com que a gente aperfeiçoe cada vez mais o processo democrático. Quer dizer, de todas as funções públicas que eu tive, tanto no governo do Estado, na Prefeitura Municipal de Curitiba, eu tive a oportunidade de ser secretário de Planejamento aqui em Almirante Tamandaré, na região metropolitana.
que eu considero uma experiência muito importante na minha formação para entender a situação social e econômica dessa cidade. Eu participei da construção do Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana nos anos de 2000. Enfim, eu estudei profundamente essa região do ponto de vista social, do mundo do trabalho, como também depois como delegado para entender o universo do mundo do trabalho do Paraná. Então me diz rapidamente por que é que há essa discrepância tanto em relação a essas cidades, como de Tamandaré, Colombo, Itaperuçu, BH de Nordeste. Porque, veja, como eu disse para vocês, eu sempre começo minhas análises pela economia, né, e por formação pela questão tributária. O modelo de desenvolvimento implantado, não só em Curitiba, como em todas as regiões metropolitanas do Brasil, ela não leva em conta um modelo tributário metropolitano. Então, quando você implanta plantas industriais em Curitiba, Araucária e São José, e não implanta nas outras regiões por razões, inclusive, ecológicas, que é o caso de Almirante, que tem os aquíferos, Piraquara e tudo mais, você não criou um sistema tributário de compensação para receber população. Então, por exemplo, Curitiba tem um orçamento per capita por habitante em relação, e Araucária e São José, em relação aos demais municípios, de forma muito maior, 5, 6, 7, 10 vezes maior que o orçamento que o prefeito dispõe para aplicar no seu território. Porque o processo de adensamento, por exemplo, Almirante Tamandaré em 94, 95 tinha lá 50 mil habitantes, hoje tem 100 e poucos mil habitantes. O orçamento, se você for ver o orçamento, o per capita continua praticamente o mesmo, e Curitiba e as cidades que as plantas industriais entraram, acabou não tendo essa partilha de forma equilibrada. A superação desse modelo, né, talvez seja pelo campo político também, além do tributário. Né? Mas eu não acredito nessa superação desse problema. Eu acho difícil. Até está sempre sobrecarregando. Quer dizer, Curitiba vive hoje aquela história que a gente sempre escuta, né, que se toda a infraestrutura fosse só para os curitibanos, seria maravilha, mas Curitiba acaba absorvendo todas as deficiências, né, de saúde, de educação dessas cidades do entorno, e é o que a gente vê hoje nas outras regiões metropolitanas, Londrina, Maringá, que criou recentemente. Veja, a concentração tributária, ela também, que tem Curitiba, Araucária e São José detém hoje nessa região, especialmente Curitiba, ela tem uma concentração também. Hoje eu sou cidadão de Almirante Tamandaré, já moro em Almirante desde 1995. Eu tenho um amigo meu que sempre brinca comigo, porque eu sou um homem que vim do campo. Eu até meus 18 anos vivi na roça. Meus pais moravam em região rural, eu vivi sempre na roça. Trabalhei na roça, vivi na roça, mexia com gado, com plantações. E em 1995 eu fui morar na região rural de Almirante Tamandaré. Por isso eu moro em Almirante e conheço, e fui secretário de planejamento e lá vivo e conheço a realidade. E um amigo meu sempre me diz uma frase assim: Geraldo, você saiu da roça, mas a roça não saiu de você. E realmente a minha personalidade, ela tem muito a ver com uma pessoa do campo. E eu sou uma pessoa do campo e tenho essa formação de gostar da natureza, da plantação, dos animais, enfim, faz parte da minha existência isso, e eu gosto muito disso. Talvez esse estilo tenha te ajudado a enfrentar... Também, eu acho que essa paz, essa calma, essa tranquilidade que o campo nos traz do ponto de vista da nossa formação, da nossa existência, nos dá, acalma o sentimento até para enfrentar essa realidade, essa dura realidade. Agora, eu te digo que Curitiba, ela também, como ela tem uma concentração de recursos, ela também tem a concentração da inteligência, dos melhores quadros de planejamento e estratégia. Então, quando você trabalha numa secretaria de Almirante Tamandaré como secretário de planejamento, o sentimento que eu tinha é que Curitiba é uma cidade imperialista em relação às cidades metropolitanas. Porque Curitiba ela tem algumas preocupações com a região metropolitana. Porque ela tem a concentração tributária e ela tem uma responsabilidade, ela tinha que partilhar, como as outras que recebem mais tributo,
tinham que partilhar com as demais, né? Mas ela tem uma preocupação, ela tem algumas preocupações, que é preocupação com ela mesma, que é o sistema de transporte, que é para trazer o trabalhador, né, a empregada doméstica, o caixa de mercado para trabalhar no seu shopping e tudo mais, ela quer ir buscar e trazer o seu trabalhador de lá, então é um sistema de transporte. Ela está preocupada com a água deles, consequentemente, que a Curitiba tem preocupação com a água da região metropolitana, então ela se preocupa com a água para se abastecer assim, e ela tem uma preocupação também com a propriedade, com o plano diretor da cidade para ter reserva de terra para a sua classe média alta, que aos poucos esgota os seus espaços de construção e quer lá os seus espaços para construção para a sua classe social mais elevada, ter seus condomínios de luxo também com áreas de reserva naqueles municípios. Agora, o restante das preocupações não existe em relação a essas cidades. Elas não existem. E como não foi criado um modelo de atração de investimento das grandes plantas industriais para cá e não se criou uma câmara de compensação social e econômica para fazer essa equalização, nós viveremos durante muitos anos onde esses prefeitos da região metropolitana, eles administrarão problemas sociais muito sérios e viverão com um pires na mão dos governantes de Curitiba e do governo do estado, o que é lamentável isso. É lamentável. Eu, assim, do ponto de vista humano, né, a gente, claro, como eu disse, em tudo, né, eu às vezes me miro no meu irmão, o Vitório, que é o nosso patriarca lá em casa, né, mas o Vitório sempre foi uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito, assim, as pessoas acham ele assim muito gozador, muito brincalhão, e isso faz parte um pouco da minha estrutura familiar. Meu pai era muito assim, nós somos muito, né? E às vezes as pessoas, o Vitório, por todo o sofrimento que ele passou, de exílio, presídio e os sofrimentos exteriores, né? Ele sempre, eu nunca vi o Vitório na sua vida falar mal de um adversário político, de um militar que o tenha preso, um carcereiro, ou mesmo um governante, alguém que o tenha ferido individualmente, e nunca reclamou mesmo do fato de ter sido preso e exilado. O Vitório às vezes tem costume, inclusive, de brincar. Nós temos um irmão que mora na Suíça ainda, que foi exilado e que acabou não voltando, e que mora lá e provavelmente volta aí nos próximos, daqui um ou 2 anos, ele está se programando para voltar. Mas o Vitório, no seu tom de brincadeira, tal, ele sempre costuma dizer que, veja, não dá para reclamar, diz para o meu irmão Nelson, você ia ser um office boy, um colono lá em Campo Mourão, veja que odisseia você fez, foi para o Chile, foi para a França, depois foi para Portugal, foi para a Suíça, se formou em universidades boas, tudo, né? Então, é nesse contexto que eu digo que... É olhar um copo cheio. Esse olhar de você não reclamar, não ter mágoas, não ter ressentimento, tentar procurar entender e ter sabedoria para entender aquele momento, entender por que as pessoas se posicionaram de tal forma, tais pessoas disso, e também colher aquilo para o teu crescimento, para a tua sabedoria, para levar para os teus amigos, para os teus filhos, para a tua esposa, enfim, ter esse conhecimento e autoconhecimento para, inclusive, não sofrer e somatizar tudo aquilo pelo que você passou do lado negativo, né? Entender o que isso aconteceu efetivamente, em alguns momentos nos emociona por tudo que você passou, mas tirar disso uma lição extremamente de sabedoria. Porque eu costumo dizer para os meus amigos que eu tive muitas felicidades na minha vida, né? E uma delas foi o ensino. Por exemplo, eu lá na minha escola pública de Campo Mourão, eu tinha os melhores professores da cidade, os melhores quadros da minha cidade, né? Foram meus professores numa escola pública. Eu tive excelentes professores numa escola pública.
Quando eu vim a Curitiba, ainda os meus professores na Universidade de Direito não eram professores que tinham mestrado, doutorado, eram juízes, promotores que já tinham seus 50, 60 anos, que eram, na verdade, teu pai, eram teus pais, faziam um papel de sábios, de pessoas muito inteligentes, preparadas, não era uma pessoa que tinha saído de um curso de Direito, fez um mestrado, um doutorado, e que estava com 25 anos, que não tinha tido uma existência, não tinha sido pai, não tinha sido mãe, tinha uma vida. Eram pessoas que não tinham uma experiência humana. E essas pessoas todas, elas nos ajudaram a construir a nossa personalidade, nosso saber e nosso conhecimento. E quando o Papa Francisco teve outro dia aqui no Brasil, e num dos dias, né, ele falou para os netos cuidar dos seus avós, né, e eu há poucos dias, e aí eu vou fazer um depoimento, no ano passado eu fui atingido pela doença do câncer, e eu tive um tratamento extremamente difícil, né, que é um tratamento muito violento, muito pesado. Eu passei durante 3 ou 4 meses por radioterapia, quimioterapia. E quando saiu, eu fui fazer o meu exame que foi feito, e saiu o meu exame de cura, eu falei para minha mulher, eu quero comemorar isso em Cauchy, no Vietnã. Eu quero entrar nos túneis de Cauchy, porque era a sensação, era a luta das minhas veias contra uma doença, quer dizer, era um líquido que era injetado, os raios que tomava. Eu falava, eu tenho que ir eu quero comemorar isso com você no Vietnã. E eu fui para o Vietnã, viajei o Vietnã para entender todo o sofrimento do povo vietnamita. E quando eu chegava nos templos budistas, hinduístas, e via aqueles sinos feitos de bombas na palme, e tocando aqueles sinos, né? E vendo aquele povo que teve mais de 2 milhões de pessoas mortas, vendo seus museus, andando pelos túneis, e conversando com aqueles jovens, e o amor que eles tinham pelos seus velhos, pelos seus pais, pelos seus avós, e que é uma civilização oriental, ela é maravilhosa nesse sentido. Eu sempre vi que tudo aquilo como eu era, assim, de admiração que eu tinha pelos meus pais, por pessoas que sempre com quem eu convivi mais velhos, meus professores, por pessoas que sempre me trouxeram um conhecimento, um sentimento. E quando o Papa veio e falou aquilo, né, eu falei que nós temos que trabalhar isso também, né, que a democracia, a sociedade de consumo que ela está aí, ela melhorou muito, efetivamente, os padrões de distribuição de renda e fez com que muitas pessoas fossem incluídas socialmente. E nós temos que entrar num patamar, no processo democrático, de melhoria do sistema educacional, da educação pública, de fazer com que cada vez mais a gente vá fazendo com que a sociedade brasileira melhore seus padrões. Você está falando de uma retomada de valores. De retomada de respeito, valores. Ética. De ética, de valores, que é uma coisa assim, isso, porque uma pessoa assim que me vem à memória nesse momento, que sempre eu tive, assim como fui admirador, que vinha aqui a Curitiba nos dizer, Dom Helder Câmara. Quantas vezes Dom Helder vinha, né, era um resistente à ditadura, como o Teutônio, quantas vezes veio aqui, nós estivemos com ele inúmeras vezes, eram pessoas mais velhas, mais sábias, né? O Helder tem uma frase que marcou minha vida, né? Que sempre dizia, né, que conversa clara faz bons amigos. Isso eu faço com meus filhos, com minha mulher, com meus amigos. Eu sempre tenho conversas claras, né? Quer dizer, eu não guardo nada, eu sempre... enfim, eram homens que eram sábios, né? E quando você pegou e a ditadura cortou aquela geração de sábios que estava vindo, né? Quando eu me encontro com o Léo de Almeida Neves, aqui no Paraná, que teve sua carreira política tolhida pela ditadura militar, eu fico pensando como seria melhor o Paraná se o Léo tivesse continuado. Eu que vivi com o Alencar Furtado,
e coincidentemente vivi com o seu filho, Heitor, e meu filho chama-se Heitor, né? Até por uma homenagem ao Heitor. Eu sempre tive, né, essa convivência com essas pessoas mais velhas, e eu vejo quanto que o Brasil perdeu. Quando nós perdemos essa continuidade, desse conhecimento de transferência de geração para geração, sabe? Esse saber, né? E esse processo de desqualificação que ele foi tendo, quando você perde, corta 1, 2, 3 gerações, e aí surge isso que está aí, oportunismo, pessoas desqualificadas, despreparadas, que não têm o conhecimento, a sabedoria, né? Então, quando você vê uma geração que vinha se formando, que entendia de teatro, de cinema, de filosofia, de artes, eram pessoas que tinham um saber, um conhecimento acumulado, de repente fala, vocês vão para casa, vão para o presídio, vão para o exílio. Você pega um patrimônio cultural de conhecimento e de saber e joga fora. Isso foi feito nas universidades, nas escolas, né? E esse saber nós perdemos ele. E nós estamos colhendo o fruto. Nós colhemos o fruto de 28 anos de recessão que marcou nossa existência. Nós estamos colhendo os frutos de perder uma geração de homens. E quando eu digo aos meus amigos, não foi a esquerda que perdeu, a direita perdeu. O Brasil, a ditadura, ela tirou de circulação grandes liberais, homens muito cultos, que eram liberais preparados, admiráveis liberais, que faziam um contraponto na construção de uma sociedade democrática, que eram importantes. Hoje eu digo para as pessoas, o que nós temos de bons liberais, com pessoas com formação de um grande liberal, né, de formação filosófica, teórica, econômica, do ponto de vista do liberalismo, e no campo, né, você tolheu essa geração, tanto pelo campo do campo da dita esquerda, como da dita direita, o fim do campo liberal. Você perdeu essa transmissão de conhecimento, de formação. E isso atingiu o movimento estudantil, atingiu o movimento sindical, o movimento partidário, social. Então a sociedade brasileira, por isso que eu digo, eu não sou pessimista e nem desesperançoso. Eu sou uma pessoa realista, porque eu vivi com pessoas de altíssimo quilate. Quando eu cheguei em 1974 em Curitiba, eu vim com uma orientação que foi transmitida por um irmão meu no exílio, porque transmitiu oralmente para outro, me trouxe uma mensagem oral, porque eram violadas as correspondências, para mim chegar a Curitiba e procurar o professor Lamartine. Então você tinha pessoas nesse nível nas universidades. E eu vim aqui, ele tinha um escritório aqui pertinho, na Voluntários da Pátria. Aí, bem no começo, eu sei onde fica, inclusive, onde era estagiário o João Bonifácio Cabral, colega de prisão do meu irmão, trabalhava lá, e eu fui procurar o professor Lamartine. Então, eu digo que as pessoas que estavam na academia e que serviam de referencial para você, eram pessoas de alto nível humano, jurídico, de conhecimento, e assim eram em todos os campos, não só no campo do direito, né? Em outras áreas do conhecimento nós tínhamos grandes mestres e grandes professores. Então, você tirar aquela geração de circulação, ela assim, o Brasil jogou fora um patrimônio que não foi pouco, foi muito grande esse patrimônio. E nós já pagamos um preço e continuaremos pagando, porque as pessoas ficam assombradas com a desqualificação. E não é, voltando a ser realista, a lei da ficha limpa ajuda, tudo ajuda no controle do trabalho parlamentar. Agora, nada vai repor a cultura, o conhecimento. Como é que nós vamos repor a qualificação no parlamento brasileiro, no movimento sindical e partidário brasileiro? Não adianta apenas isto. Isto é uma parte, um componente de se evitar que pessoas com
essas fichas corridas todas ingressem na vida pública. Mas o padrão de nível da perda dessa geração, o Brasil, e digo para vocês também que não é o Brasil, o mundo se desqualificou, não foi o Brasil que se desqualificou. O sistema político francês está desqualificado, o alemão está, o inglês está, o americano está. Aquilo que aconteceu nos anos 70 no mundo, quando se tolheu o movimento sindical, partidário e cultural e acadêmico, nas academias e tudo mais, quando se perseguiu na França, quando se perseguiu nos Estados Unidos o macartismo, o movimento dos cineastas internacionais, aquela geração, quando se matou aquela geração, se desqualificou o mundo. Quando você se assombra com o sistema partidário eleitoral, estar desqualificado, ele foi fruto, efetivamente, do arbítrio, das ditaduras, de todo o movimento antidemocrático que se implantou. Foi ele que trouxe isso ao mundo. A culpa pela desqualificação desse nível que nós estamos na política internacional e nacional, a culpa é da ditadura militar. A culpa é do fato da ditadura militar aqui, no mundo todo, do arbítrio, da implantação de estados antidemocráticos, que não se deixou a democracia ser construída para que o conhecimento das gerações anteriores fosse transmitido. E isso realmente é um preço que nós vamos pagar. E nós temos que ter compreensão disso, para não desacreditar. E as pessoas que adquiriram esse conhecimento, essa experiência, esse saber, ela tem uma responsabilidade de continuar transmitindo isto para as pessoas. De continuar, da mesma forma, as pessoas dizem, por que você não se retira e não se aposenta? Né? Por que as pessoas... Né? Porque as pessoas lá atrás, quando elas transmitiram o conhecimento para mim, ou para nós todos, elas nos ensinaram que nós tínhamos que continuar transmitindo, ensinando, passando a nossa experiência humana, existencial para as outras pessoas. Elas não podem ser. Da mesma forma que nós, durante a universidade, não cuidamos só da nossa vida acadêmica, pessoal, individual, da mesma forma nós não podemos continuar. Quer dizer, nós temos que continuar ajudando a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais humano, quer dizer. Esse é um processo que vai fazer com que a gente consiga ir repondo aos poucos e numa continuada. E veja, nós tivemos de 46 a 64 uma democracia no Brasil. Foram 18 anos de democracia. Nós já estamos com 30 agora. E eu digo, às vezes, eu estou indo com meu filho, assim, paro num carro, num semáforo, e às vezes você está escutando uma notícia, né, sobre alguma questão política do Brasil, um fator assim, e eu olho e fico pensando, eu vou deixar como herança a democracia e o crescimento. É uma grande herança. Né? É uma coisa que emociona, porque nós pegamos uma ditadura com recessão. Nossa vida foi... Ela é e será a ditadura e a recessão. Foi marcada, o melhor momento produtivo da nossa existência foi no período da ditadura e na recessão. E se nós continuarmos construindo um modelo de desenvolvimento com crescimento, com democracia e com justiça social, nossa, podemos ir para casa dizendo com missão cumprida, né? Eu acho que isso que é um fator assim, que marca a existência. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror,
Tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania. Calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.